Ok, senhores, voltamos aqui mais uma vez para falar sobre SQL, que é a ementa do nosso curso. Então, SQL, pessoal, como sabemos, é uma sopa de letrinhas, né? Nós temos aí vários comandos que são agrupados, como vimos, de algumas formas lógicas, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre a linguagem de definição de dados, né? E para explicar um pouco da linguagem de definição de dados, a gente vai apenas contar uma pequena historinha, né? Em um determinado momento, um administrador de dados resolveu criar um esquema, né? Ou um conjunto de tabelas, né? É caracterizado por um esquema. O esquema, a gente vai ver, ele não contém apenas um conjunto de tabelas, né? Ele tem outras informações relevantes. Mas aí ele também pode desistir de criar o esquema e simplesmente dropar esse esquema ou apagá-lo, né? Lembrando que para apagar estruturas ou objetos do nosso banco, a gente não usa o delete, a gente usa o drop, isso é informação relevante. Aí a gente resolveu, com o nosso esquema, criar uma determinada tabela, uma estrutura para armazenar os nossos dados aí dentro dessa tabela. E feito isso, a gente pode também colocar mais informações dentro dessa tabela. Então, para colocar mais informações, a gente pode, por exemplo, inserir uma nova coluna aí dentro dessa tabela, que seria basicamente colocar mais uma informação. Nesse caso, nós estamos criando um esquema de biblioteca. Em seguida, nós criamos uma tabela com um campo lá do tipo varchar, né, que seria um tamanho variável de caracteres, e depois nós adicionamos aí uma nova coluna, que seria uma coluna inteira. Então, isso tudinho, pessoal, tem a ver com o que a gente chamou no início do curso de linguagem de definição de dados. Então, vamos aprender um pouco sobre ela, começando logicamente de um conceito importantíssimo, que é o conceito de catálogo, pessoal. Dentro de SQL, o primeiro conceito que aparece é o conceito de catálogo, que seria uma coleção de esquemas em um ambiente SQL. A gente pode, por exemplo, criar um catálogo chamado itinerante. E dentro do catálogo, a gente tem um esquema especial chamado Information Schema, né? Que seria o local onde nós teríamos informações sobre todos os esquemas do catálogo e todos os descritores dos seus elementos. Então aqui a gente vai saber qual os tipos de dados que temos nas tabelas, quais os nomes das tabelas e assim sucessivamente. O catálogo de dados, pessoal, é conhecido como uma instância do nosso SGBD. Então, para a gente poder visualizar isso melhor, a gente mostra essa figura que contém os componentes de um catálogo. Vejam só, dentro do nosso ambiente SQL, nós temos diversos catálogos, né? Cada catálogo desse pode ser visto como uma instância de um SGBD, e dentro do catálogo nós temos o Information Schema, né, que seria o esquema que descreve as estruturas, os objetos da nossa base de dados, e dentro de cada esquema a gente tem alguns objetos de esquema que seriam, como a gente está vendo aqui, as tabelas, as views, os domínios, alguns tipos que podem ser criados pelos usuários, as restrições, os módulos que ajudam aí o SQL, né? A gente tem os triggers, temos as rotinas invocadas de SQL, alguma parte sobre os caracteres, né, o character sets, que a gente sabe que no mundo a gente tem diversos tipos de linguagem ou diversos idiomas, e cada idioma tem o seu conjunto de caracteres específicos, e essas coleções de caracteres representam esses idiomas, ok? A gente tem as coleções, as transliterations, né, e as sequências ou os sequence generators, que fazem parte lá também do nosso esquema de objetos, né? Então a gente tem aqui o mais importante deles, logicamente, seria as tabelas, né? A base do nosso modelo, e a gente tem aqui que os objetos do esquema têm
um nível de autorização para que ele possa ser utilizado. Então, a gente está falando aqui importante do SQL 2006, né, que é o que está descrito lá no SQL no Beginner's Guide, e essa figura também foi retirada desse livro, ok? Já que a gente está falando de catálogo e esquema, vamos mostrar um pouco mais das informações dos esquemas, né? O conceito de esquema ele está relacionado a uma forma de agrupar um conjunto de tabelas e outros construtores que pertencem à mesma aplicação de um banco de dados. Basicamente, pessoal, o que acontece, né? Basicamente, a gente tem um esquema associado a uma determinada aplicação. Então, você tem, por exemplo, no Banco Central, cada aplicação ela geralmente tem uma base de dados associada a ela. Pessoal, aí o pessoal sempre pergunta: não, e se essa aplicação for fazer uso de um modelo de dados ou de uma parte de um modelo de dados pré-existente, como é que funciona isso? Só para exemplificar, o que geralmente acontece é as tabelas que têm informações relativas a outros sistemas ou que têm informações de vários sistemas, elas ficam agrupadas em um determinado esquema corporativo, né? E esse esquema é acessado por meio de um componente corporativo que faz uso das informações dessa tabela, e assim você consegue integrar essas informações ao seu sistema, ou seja, cada sistema, o conjunto de informações específica para ele está guardado em um local que fazem sentido apenas naquele contexto daquele sistema, e se você quiser criar informações, se você quiser ter acesso a informações que elas são do contexto corporativo, que fazem sentido para mais de um sistema, geralmente essas informações estão guardadas em outra base de dados e são acessadas por meio de componentes, certo? Só para exemplificar o que acontece, mas a ideia aqui é que a gente tem para cada sistema um conjunto de tabelas que só fazem sentido para aquela aplicação. Geralmente, esse esquema é identificado por um nome de esquema e inclui uma identificação de autorização que indica o usuário ou a conta do usuário a qual esse determinado esquema pertence. A gente tem elementos em cada esquema que a gente viu no slide anterior, apenas para citar as tabelas, as restrições, as visões, os domínios de usuário e outros construtores, como a gente viu no SQL 2006, são 12 construtores aí presentes, e na evolução para o SQL 2011 existem alguns outros construtores que foram criados para complementar esse esquema. Não vale a pena ficar falando sobre eles agora, só para dizer que não são restritos àqueles 12 que mostramos no slide anterior, mas é uma informação, apenas conhecimento sobre o assunto, ok? Vamos então seguir em frente para o conceito de esquema dentro dos SGBDs, né? Geralmente, quando você cria um esquema, é preciso dizer exatamente quem é o usuário que tem autorização de utilizar aquele esquema. Então, só para mostrar aqui um exemplo, o primeiro exemplo que está na caixinha azul, eu criei o esquema concurso público e autorizei ele para o meu usuário, né, que seria RC Tiago, né? A gente também pode incluir dentro da própria criação do esquema outras informações, como a informação de qual é o character set que a gente quer definir. Vejam que a gente pode, por exemplo, definir latim como character set. Vejam também que a gente tem a opção de, já na criação do esquema, criar alguma tabela. Então, todos aqueles componentes, ou todos aqueles objetos que são possíveis de criar dentro do esquema, eles podem ser criados nesse momento inicial ou podem ser criados no segundo momento, já quando você tem a estrutura básica do esquema montada. Então, a gente aqui tem dois exemplos aí de criação de esquema dentro da base de dados, ok? Aí aqui vamos então para mais uma questão de banco de dados SQL do nosso curso, também uma questão recente do CNJ de 2013. Vamos ler o que diz o enunciado. Com relação a conceitos básicos de banco de dados, características dos bancos de dados relacionais e linguagem SQL, julgue o item a seguir. Veja o que diz o item. Um esquema de um SGBD é identificado por um nome e uma identificação de autorização.
Perfeito, né, pessoal? Até aí foi o que acabamos de ver no slide anterior. Vamos continuar a nossa leitura, que indica o usuário ou a conta a qual o esquema pertence, bem como os descritores de cada elemento. Então, basicamente ele está dizendo que a gente pode aí criar um esquema, dizer qual é o nome usuário a qual ele pertence ou a qual está associado, e a gente pode também colocar mais informações ou descritores dos objetos que a gente pretende representar nesse esquema. Então, a alternativa está correta, né? A gente pode aí, então seguir em frente para o nosso próximo slide, né? Então, pessoal, o que a gente vê aqui no nosso próximo slide? Aprendemos a criar um esquema, né? E agora a gente pode simplesmente pensar em alterar esse esquema, né? Após a criação do esquema, a opção de dropar o esquema ou simplesmente apagá-lo, né? E a gente tem aqui algumas opções dentro do nosso padrão SQL, que é você dropar o esquema utilizando a opção Cascade ou a opção Restrict. A gente vai ver que a opção Cascade ela simplesmente remove tudo, né? Remove o esquema e todas as tabelas, domínios e outros elementos associados. Por sua vez, a opção Restrict ela só elimina ou só apaga se o esquema não tiver nenhuma informação, ou seja, se todas as tabelas e todas as informações estiverem vazias. Isso é importante quando você está tentando limpar a base de dados e você vai apagando algumas tabelas do seu sistema e tenta apagar o esquema, e às vezes mantém-se alguma informação lá dentro. Você consegue descobrir por meio desse comando restrict, ok? Bom, visto isso sobre esquema, vamos então continuar aqui falando agora sobre a criação de um banco de dados. Pessoal, esse aqui é um comentário que toda vez que aparece essa figurinha in practice, né, que seria na prática a teoria é outra, né, não tem essa história que falam por aí. A ideia aqui, pessoal, é mostrar algumas coisas que acontecem nos SGBDs que modifica-se um pouquinho do que o padrão define, né? A gente viu que a gente tem a opção de criar esquema, mas dentro do padrão não existe nenhuma definição de criação do banco de dados em si. Por sua vez, existe dentro dos SGBDs. Então, Create Database Library, que seria a criação de um banco de dados biblioteca, ele cria um banco de dados chamado biblioteca em um SGBD, seja ele SQL Server, DB2, Postgre ou MySQL. Então veja que esse comando aí ele vai criar o nosso banco de dados. Se você tem privilégio suficiente na instância do SGBD, ele vai logicamente criar o seu banco. E a gente tem aqui uma estrutura lógica que armazena esses dados juntamente com a estrutura de apoio. Tudo isso aí vai ser criado junto com o comando e você não precisa saber nada sobre isso. Todos os espaços e valores são preenchidos aí com o default, e isso aí nos mostra o poder de uma linguagem declarativa. Você simplesmente passa o comando e o SGBD vai se responsabilizar por estruturar e criar todas as tabelas e toda a base de informações que são necessárias para manter aí essa nossa base de dados. Bom, então, dito isso sobre a criação de tabelas, a gente pode também apagar um banco de dados. Nesse caso, a gente vai utilizar o comando drop database e passar o nome. Neste caso, veja que o SGBD vai avisar ou vai gerar um erro caso você tente apagar um database que não existe, né? Então é possível aí apagar um banco de dados utilizando o comando drop, ok? Vamos então seguir em frente agora para a parte mais importante, que funciona tanto na prática quanto no modelo padrão de SQL, que seria a criação de tabela, e é onde fica o foco aí do nosso estudo de DDL, né? O nosso estudo passou já pela criação de esquema e a criação de database. Agora a gente vai falar da criação de tabela,
que é a parte mais importante de DDL. Uma tabela é o lugar onde os dados são armazenados, né? E criar uma tabela é tão fácil quanto criar o banco de dados. Você precisa basicamente de colocar aí o comando create table, passar o nome da tabela que você quer criar e a partir daí você abre parênteses e coloca as informações a respeito das colunas. E quando você vai descrever uma coluna, você põe o nome da coluna e o tipo que essa coluna vai operar, ou qual o domínio que essa coluna vai ter. Basicamente é o que está sendo exibido aqui neste quadrado azul, ok? Então, o comando create ele é usado aqui para especificar uma nova relação. A gente viu aqui uma relação, uma tabela, né? Dando-lhe um nome e especificando seus atributos e restrições iniciais. Vejam que no exemplo anterior a gente só tratava simplesmente das colunas ou dos atributos de uma tabela, né? Os atributos são definidos primeiro, então existe realmente essa necessidade de você colocar primeiro os atributos e depois as restrições. Lembrando que em alguns casos você pode colocar já as restrições ao lado do atributo, mas nunca é possível definir as restrições antes dos atributos, ok? Só para entender que existe essa ordem lógica aí dentro da criação de tabelas. Então, os atributos são definidos primeiro e cada atributo é dado um nome, um tipo para especificar o domínio de seus valores e alguma restrição sobre esse atributo, né? E por fim, as restrições de chave e restrições de integridade de entidade e integridade referencial podem ser especificadas no mesmo comando após os atributos forem declarados, ou você pode simplesmente dar um alter table, a gente vai ver esse comando também já, e inserir essas restrições de chave de integridade. Lembrando que dentro de SQL é possível você criar uma tabela sem ter a chave primária definida. Não se assustem, é uma possibilidade dentro da nossa linguagem, ok? Aqui está um exemplo mais detalhado aí da criação de uma tabela. Vejam, está criando a tabela departamento, que tem alguns atributos e os seus tipos relacionados. Vejam que aqui na linha a gente colocou a restrição de not null, que basicamente define que o domínio desses atributos não vai permitir valores nulos. E aqui embaixo a gente faz as outras restrições de chave primária, unique, que seria basicamente você definir que aquele atributo ele não pode ser repetido, mas ele não é chave da tabela, não é considerado chave primária da tabela. E a gente tem o foreign key, que seria uma chave estrangeira. Aí você define qual o nome da sua chave estrangeira e diz que essa chave ela vai referenciar uma outra tabela e qual é o atributo dessa outra tabela que essa chave estrangeira está referenciando, ok? Bom, dito isso, a gente falta falar sobre duas coisas, basicamente sobre tipos de dados e restrições, que é o que veremos daqui a pouco. Podem ficar tranquilo, mas antes nós vamos fazer uma questãozinha sobre esse assunto, que é basicamente o seguinte: utilizando esse modelo de dados, responda a questão a seguir. Vimos que isso aqui é um modelo conceitual, né, no primeiro curso, no primeiro módulo desse curso, e aqui a gente consegue verificar algumas tabelas que deverão ser criadas e quais os tipos e os nomes dos atributos que devem ter nessa tabela. Aí basicamente o que ele pede? A partir desse modelo, ele pede para você criar uma instrução SQL que vai permitir que você gere a tabela nota fiscal dentro do seu banco. Então, como é que isso vai acontecer, né, pessoal? A gente vai criar uma tabela com o nome nota fiscal. Então, até aí, a gente pode já eliminar de cara a letra C. Vejam que na letra C ele diz que quer criar um esquema. E depois a gente vai fazer o que? A gente vai definir quais são os atributos que temos dentro dessa nossa tabela. Nós temos dois atributos, né? Nós temos
o ID nota fiscal e o data de emissão, sendo um inteiro e o outro um date, né? E o ID nota fiscal é a nossa chave primária. Então vejam que a gente consegue de cara achar a nossa resposta na letra A, né? A gente tem o ID nota fiscal é um inteiro e ele não é nulo, e a gente tem a data de emissão como sendo um atributo que pode ser nulo. E por fim, temos a chave primária como sendo o ID nota fiscal. Lembrando que, como a chave primária ela é simples, ela só tem um atributo, ela poderia ser definida como uma restrição ao lado da definição da própria variável. Caso a chave primária seja composta, aí a gente tem que definir ela após a definição de todas as variáveis, ok? Só um parênteses importante aí sobre SQL. E analisando logicamente as outras letras, na letra B a gente tem aqui a chave primária não pode ser declarada como nula, que já é um erro aqui no nosso exemplo, né? Na letra B nós temos o ID nota fiscal, ele é nulo. Isso aqui não pode dentro do modelo, ok? A forma de implementação do autoincremento ela vai variar também de SGBD para SGBD. Aqui ele está mostrando a ideia de autoincremento e não é assim que é a implementação. A implementação padrão de SQL não define um modelo para o autoincremento e cada SGBD faz da forma como lhe convém. A gente tem na letra C, já comentei, né, a questão da criação do esquema está errado. A gente tem na letra D a falta da definição da chave primária, né? A gente só está definindo a unique key, não existe unique key, a gente define dentro de SQL, o padrão é unique, você passa aqui qual o nome do atributo. E finalmente na letra E, a sintaxe do comando exige que primeiro sejam declarados todos os atributos para em seguida declarar aí qual é o valor da chave primária, ok? Bom, então temos aí as alternativas. Só um parênteses, né? Você pode perguntar, mas professor, o senhor não acabou de dizer que a gente poderia declarar primary key do lado? Pode, mas aí você não necessita desse termo constraint aí. Você praticamente vai colocar ID nota fiscal no primary key, né? Você vai dizer que ele é uma chave primária, ok? Bom, então, visto isso, vamos agora falar em alterar tabelas, né, pessoal? A gente já criou tabelas e agora a gente vai falar em alterá-las. Alteração em tabelas é o próximo comando que a gente tem que estudar. Ela pode ser feita por meio do comando drop, onde a gente simplesmente remove todas as informações de um banco de dados, ou por meio do comando alter table, onde a gente pode adicionar tanto atributos como restrições dentro de uma determinada tabela. Vejam aqui algumas informações a respeito do comando alter table, né? Nós podemos dizer alter table o nome da tabela. A gente pode adicionar uma coluna, né? Colocar aqui o nome da coluna e a definição sobre ela. A gente pode alterar uma coluna, que é basicamente alterar o nome da coluna. Vejam que a gente não pode alterar o tipo da coluna, mas a gente pode setar um valor default para ela ou simplesmente dropar esse valor default. E por fim, a gente pode deletar uma coluna da nossa tabela, né, que seria basicamente a opção de dropar a coluna, e a gente pode ter as opções de cascade e restrict, né? O que a gente vai acontecer? Se for restrict, ele vai se preocupar em apagar apenas as informações da própria tabela, né? Se for cascade, ele vai simplesmente apagar não só a própria tabela, como também as referências a essa tabela em outras. Então, no caso de você ter utilizado o comando restrict e ter referências a essa tabela em outra, ele vai dar um erro e vai dar uma inconsistência na base de dados se você remover essa coluna. No caso do cascade, ele vai apagar as informações referentes a essa coluna em outras tabelas, ok? Aqui tem alguns exemplos, né? Empresa, alter table, empresa empregado, add função varchar, onde a gente adiciona uma coluna, e a gente tem o drop,
utilizando outra coluna, que seria a coluna endereço, cascade, que vai apagar as referências a endereço em outras tabelas, ok? Bom, visto isso, vamos agora fechar esse assunto mostrando a estrutura de catálogo, esquema e tabela, né? A gente viu que o SGBD ele tem um determinado catálogo, né? Esse catálogo ele é composto por diversos esquemas, cada esquema geralmente está associado a uma aplicação. E existe um esquema específico chamado Information Schema, que contém informações a respeito dos objetos de esquema que a gente tem dentro do nosso SGBD. A gente tem dentro de cada esquema um conjunto de tabelas e um conjunto de outros objetos que vimos aí ao longo do nosso curso e principalmente nesta aula, ok? Visto isso, eu queria falar só sobre uma coisinha a mais antes de acabar essa aula, que é a respeito dos nomes de objetos, né? Cada objeto dentro de SQL ele tem logicamente um nome. Esse nome ele geralmente contém 127 caracteres e a gente pode ter tanto os identificadores, né, conhecidos como regulares, e os identificadores conhecidos como delimitados, né? Os identificadores regulares ele tem algumas características, né? Primeiro, eles não são case sensitive, ou seja, para ele maiúsculo e minúsculo é a mesma coisa. Então, itinerante table é igual a itinerante table, certo? Com as letras maiúsculas trocadas aqui no meio, né? Aqui está em minúsculo, aqui está em maiúsculo, eles têm a mesma referência, a mesma tabela, esses dois nomes, ok? A gente tem aqui que só são permitidos letras maiúsculas e minúsculas e o underline. Então outros elementos para nomes regulares em SQL não são permitidos, e lógico que nenhuma palavra-chave reservada de SQL também não pode ser utilizada, né? A gente tem a ideia de ter um campo delimitado, né? Nesse caso o identificador ser delimitado, e neste caso a gente está utilizando as aspas, né? E quando a gente utiliza a aspa, a gente aí neste caso muda de case sensitive, ou de não ser case sensitive, quer dizer, de não considerar maiúsculo e minúsculo, agora nós estamos considerando maiúsculo e minúsculo, né? Neste caso, o identificador deve ser incluído dentro de um conjunto de aspas duplas, né? Quando a gente quer definir um identificador como sendo delimitado, a gente usa a aspa dupla, e as aspas não são armazenadas no banco de dados, mas todos os outros caracteres são armazenados como aparecem na instrução SQL, né? A maioria dos caracteres são permitidos no caso do identificador delimitado, e palavras-chave reservadas dentro de SQL podem ser utilizadas, ok? Bom, dito isso, a última consideração antes de acabar esse bloco é falar sobre o Qualify Name, né, que é o caminho qualificado que a gente pode utilizar aí dentro de SQL, que é basicamente você ter um catálogo com o nome, esquema com outro nome, a tabela com outro nome. Para você ter acesso a essa tabela, você simplesmente utiliza o caminho lógico. Neste caso do exemplo do slide, música, compact disc e CD artistas, para acessar a tabela CD artista, né? Então, os identificadores de objetos de esquemas são qualificados pelo caminho lógico em que eles se encaixam na estrutura hierárquica do ambiente SQL. O que ele está dizendo? Que existe um nome qualificado e a gente pode acessar esse objeto dentro do nosso catálogo por meio desse nome ou dessa determinada estrutura, que geralmente é uma estrutura hierárquica. Então ele tem uma ordem que você utiliza para fazer o encadeamento aí das informações dentro do modelo e dentro da estrutura do esquema, né? E por fim, o nome qualificado inclui o nome do catálogo, o nome do esquema e o nome do objeto no esquema, cada um separado por um ponto. Então a gente tem aqui um exemplo do nome qualificado completo ou Fully Qualified Name desta tabela CD artista vai ser Music, Compact Disc e CD artista, ok? Bom, pessoal, então com isso a gente faz uma pequena pausa. Já já a gente volta para falar de tipos de dados em
SQL, ok? Já já voltamos.